Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 18 de setembro de 2023, vamos começar uma nova série com um livro importante chamado Cibernética, pessoal, para a gente explicar para vocês o que é cibernética, né? Eu já tenho trazido, já trouxe outro livro, né, do Norbert Wiener aqui, o Golem and Ink, né? Mas esse aqui, no título, ele já está explicando o que é, né, a cibernética. Então, importante para a gente saber o que são esses sistemas de controle que, né, estão sendo implementados aí na sociedade para controlar a gente, né? Então, basicamente é isso acho que é importante vocês entenderem. Antes da gente começar, claro que vou lembrar vocês dos meus quadrinhos, né? Temos aqui 6 já publicados, temos o Aurora, Caos e Ômega, onde aqui eu exponho, né, de uma forma divertida, como, né, todos são roteiros de cinema, bom lembrar que eu adaptei para quadrinhos adultos, então você lê como se estivesse vendo um filme. Então aqui nessa trilogia, todos esses termos, tecnocracia cibernética, nova ordem mundial, sociedades secretas, né, eu abordo isso aqui deixando bem divertido, né, com muita ação, com personagens incríveis, mas você também, enquanto lê, se diverte e vai entendendo, né, o que é isso. Falo de escatologia também, então essa trilogia é imperdível. Se você quiser entender de uma forma, né, fácil e divertida, para você dar de presente também. Temos aqui um outro dia que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura, que a gente aborda a questão de uso de drogas, né, dependência química. Que mais? A gente aborda abuso sexual, doutrinação. Então, basicamente, tudo aquilo que o jovem hoje enfrenta quando, por exemplo, entra na faculdade. Né? Então, eu abordo de forma, né, clara e tem ainda uma questão, um viés espiritual muito divertido, muito interessante, mas que, né, leva à reflexão. Então, também é um livro incrível para você ler, dar de presente. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais. Eu faço uma homenagem aos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid, né, aqueles filmes que usam o mundo das lutas para passar essa mensagem de superação, né, uma mensagem muito legal. Então também tem trilha sonora no Spotify, é bom lembrar, realmente parece que você está vendo um filme. E a gente fecha com o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico eletrizante, ação sem parar, mas com, né, uma mensagem de vida no final, né, de redenção. Claro que a história, o bicho pega, né, que é para quem gosta de gore, de ação, mas no final você tem uma mensagem positiva. Então, como enfrentar o mal e sobreviver, encarar a morte face a face e vencer. Então, esse material todo aqui, pessoal, todos com mais de 100 páginas, super bem desenhados, bem acabados, com, né, os desenhistas que eu contrato trabalham para o mercado americano, mercado europeu, você adquire diretamente comigo, tá? Então não é pela Amazon, pessoal, é diretamente comigo, né, nos meus canais, estão todos aqui embaixo. Então tem, né, o meu Instagram, que você pode mandar um direct para mim, tem a página do Aurora HQ no Facebook, tem um meu site agora, é felipefolgose.com, que você também pode adquirir por lá, tá bom? Então entre em contato, eu mando para qualquer estado do Brasil, outros países também. Em breve, né, a gente vai ter o 7º, que vai ser o Lambo, para a família inteira também, então, mas está produzindo. Então, por enquanto, você já pode adquirir esses, tá bom? Manda uma mensagem, vai ser um prazer falar com vocês. O que mais? A gente embaixo aqui na caixa da descrição tem também os links do Rumble e do Odyssey, né, as plataformas onde eu posto os vídeos que não dá para postar mais aqui no YouTube. Você consegue assistir lá. Né, recentemente eu subi um último vídeo aí, fazendo apanhado das últimas semanas de notícias, né? Então vale a pena assistir também. E a gente tem o link do Subscribe Star, que é para quem gosta do canal, quem quer se tornar apoiador do canal. Então eu sempre agradeço quem apoia o canal, muito obrigado a todos vocês. E se você quiser se tornar um apoiador, é só entrar no Subscribe Star e escolher lá a forma como você quer apoiar, tá bom? Então, pessoal, Norbert Wiener, né, um cientista ali do MIT, enfim, viveu, principalmente a obra dele é dos anos 40, anos 50 dos Estados Unidos, né? E ele é um dos criadores
da cibernética, que é essencial para você ter, né, transhumanismo, para você ter tecnocracia. É o quê? Então é a forma de controle, como que, né, basicamente é como que um governo consegue controlar sua população. Tá? Então o subtítulo, tá? Olha aqui pessoal, então é cibernética ou o controle e comunicação no animal e na máquina. Tá? Então basicamente é isso, como que a gente consegue controlar através de comunicação, né? Tanto um animal, tanto um ser biológico, né? E aqui animal está embutido para o que eles chamam de animal humano, né? Então eles começam testando em animal, obviamente que o objetivo é controlar a população humana. E máquina, né? Então, como que você usa sistemas de controle de comunicação para controlar o ser humano? Então, se você pensar, né, a gente muitas vezes é controlado pelo que a gente ouve, pelo que falam para a gente, né, pelo que mandam a gente fazer. Isso é uma forma de controle. Vamos começar então, pessoal? Então ele fala assim, olha, só uma coisa que eu ia falar. Então quando a gente muitas vezes fala cyberspace, né, cyberpunk, toda vez que você usa esse prefixo cyber, em grego, vem de kiber, pessoal, que quer dizer uma coisa como se fosse um remo que controla um barco. Então o conceito é assim, como que uma peça pequenininha consegue controlar algo tão grande. Então é isso, como que a elite consegue controlar uma nação. É essa semelhança, tá? Então, quando não quer dizer, a gente não sabe o conceito real. Então, quando você fala o espaço cibernético, a gente acha que é uma coisa ligada à tecnologia, ligado, né, a equipamento, a eletrônica. Não, 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 não. O real sentido é que simplesmente eles estão usando esse equipamento, que seja um computador, um telefone, para exercer controle. Não é o. Então, por que um espaço cibernético é o lugar mais controlável possível, né? Uma realidade virtual, né? Lá o meta do. Por quê? Porque é um espaço completamente fabricado, onde para você participar, você está sendo monitorado, tudo. Eles conseguem te controlar de todas as formas, né? Vamos dizer, seria uma prisão perfeita, né? Um cyberspace, tá? Porque é um espaço cibernético, é um espaço controlado. Vocês estão entendendo agora? A gente pode falar que uma prisão, né, física é um espaço cibernético, porque é um espaço, entre aspas, né, a uma grande medida controlável. Por quê? Porque estão, né, você fica preso na tua cela, você tem um horário para comer, você tem um horário para sair, né, você não pode. A gente, a princípio, tem liberdade de ir e vir, né, eu vou para onde eu quero, né, nada está me tolhendo. E cada vez mais o que eles querem fazer é exatamente controlar a população. Inclusive o plano, né, e por isso que é importante esse livro, tudo que a gente fala assim, Smart City, né, o pessoal ouve, estão querendo fazer as cidades de 15 minutos, que você vai conseguir. Mas, peraí, vai ser na verdade uma prisão a céu aberto, onde você vai estar sendo monitorizado o tempo inteiro, né? Como, por exemplo, na China, já é um país completamente controlado, entre aspas, cibernético. É só na China? Não. A Inglaterra, por exemplo, Londres é uma cidade completamente. Nova York, cada vez mais as cidades com o quê? Com câmeras, com drones, né? Com sensores. Enfim, a gente já falei aqui que isso é tecnologia antiga. Em breve o pavimento, né, o asfalto vai ter controle, calçada vai ter controle. Eu sei que parece meio ficção científica, mas isso tudo é tecnologia que já está sendo implementada, pessoal. Tá? Bom, então vamos começar o livro aqui. Começa dizendo assim, no prefácio ainda, tá? Começa assim, olha, o papel da informação e a técnica de medir e transmitir informação constitui a disciplina, né, a completa disciplina para um engenheiro, ou para um médico, ou para um psicólogo, e também para o sociólogo. Daí ele continua assim, o autômata, né, aquilo que é automatizado, né, aonde na primeira edição desse livro simplesmente mostrava, né, como que
iria ser, vamos dizer, realizado, né? Então, na primeira edição desse livro, né, ele meio que ainda delineava mais ou menos como que o tal do autômata, o que é o autômata? Aquele que é automaticamente controlado, né? Como que isso iria ser feito. E a relação, vamos dizer, e relacionava os perigos sociais contra aquilo que eu avisava, não só nesse livro, mas também, né, num outro livro chamado o Uso Humano de Seres Humanos, tá? Presta atenção. O uso humano de seres humanos, né? Quer dizer, falando sobre como um ser humano usa o outro ser humano. Pessoal, isso é basicamente remonta à antiguidade, é o que é? Escravidão. Escravidão simplesmente é isso, é o uso, né, forçado de uma pessoa por outra pessoa. Agora você fala assim, quem que deu o direito de um ser humano se apropriar de outro ser humano e usar esse outro ser humano como objeto, né, como fonte de lucro, como fonte de renda, da sua energia vital, do seu trabalho, afinal de contas, né? Trabalho braçal, você está gastando a tua caloria, a tua energia mesmo, física, né? E pode ser a tua energia emocional, tua energia, né, mental, tua energia espiritual. Quem que dá ao homem esse direito? Né, pessoal? Então isso é completamente contra, né, o propósito de Deus. Bom, daí você vai falar, mas Deus permitia? Sim. Deus permite o mal, né, pessoal? Obviamente que vai chegar um ponto onde ele passa a régua, mas durante um tempo ele permite o mal. Por quê? Porque, né, se Deus não permitisse a possibilidade do erro, ele iria ter nos criado exatamente como robôs, né? E Deus não quer autômatos, ele quer seres, né, que se relacionem com ele com liberdade, só que a gente escolha o bem, né? Como a gente lê em Deuteronômio, né? Ele fala, eu coloco dois caminhos perante você, o caminho da vida e o caminho da morte. Ele fala, escolha a vida, né? Mas se você quiser escolher a morte, você vai escolher por quê? Porque para criar o homem à sua imagem e semelhança, da mesma forma que Deus é um ser consciente, né? Nós teríamos que ter a consciência também do erro, a possibilidade do erro e de arcar com as consequências do erro. Obviamente que ele não quer isso, né? Mas ele não poderia, vamos dizer, excluir essa possibilidade. Inclusive, anjos pecaram, né, pessoal? Né? Que vem a Deus, eles mesmos pecaram. Por quê? Porque, novamente, né? Amor é uma coisa espontânea, né? Você não força amor, você não compra amor, né? Vamos continuar. Então ele fala assim, eu dei, né, eu sugeri, na verdade, que frequentemente, né, vamos dizer que, frequentemente não, desculpa, as frequências no espectro molecular, elas podem ser os padrões elementares que carregam a identidade biológica de substâncias, tá? E a auto-organização dos genes, ela pode ser considerada a manifestação da auto-organização das frequências que eu irei discutir mais para frente. Então, enfim, ele está só dando aqui um embasamento, vamos dizer, científico, né? Ele fala o que é importante considerar, por exemplo, que a frequência, né? A frequência, tá, de uma molécula, tudo vibra, né, pessoal? O som vibra, a luz vibra, tudo tem uma frequência. A frequência é o quê? Vamos dizer, a velocidade dessa vibração. Se eu vibro mais rápido, se eu vibro mais devagar, isso gera, vamos dizer, uma assinatura, né? A frequência de cada coisa você pode dizer que representa exatamente o que constitui aquilo fisicamente, né? Uma molécula física, ela vibra numa frequência. Então é isso que ele está falando aqui. Então esses padrões, eles servem para identificar substâncias biológicas. E essa frequência, quando você decodifica, quando você entende, vou fazer uma alegoria aqui simples, tá, pessoal? Por exemplo, o Felipe vibra numa frequência X, né? Então, se eu sei qual que é a frequência que o Felipe vibra,
e vamos dizer que ele vibra numa frequência única, cada um, né, cada ser humano, como se cada ser humano vibrasse numa frequência única. Então, se eu sei qual é a frequência, eu consigo já identificar, não preciso nem ver o Felipe. Eu posso, essa frequência X é o Felipe, então, né? Então, isso, se eu quiser controlar, né, uma sociedade, esse dado, né, quando a gente fala de teoria da informação, você trabalha com dado, né, você trabalha com exatamente isso, é um dado. Né, a gente sabe o que as companhias do Vale do Silício fazem é coleta de dados, né, os rastros de dados que a gente deixa, que vamos dizer, quando você junta esses dados, você cria como se fosse uma assinatura de cada pessoa, baseado no que ela fala, no que ela compra, no que, né, nos padrões dela. Tá? Então aqui eu já estou extrapolando para como eles utilizam, né, os dados exatamente para nos identificar e tentar nos manipular, tentar nos controlar, tentar nos sugestionar. Vamos continuar aqui. Então ele fala assim, então o conceito, né, de máquinas de aprendizado é aplicável às máquinas que nós mesmos fazemos, né? E também isso é relevante para as máquinas vivas que nós chamamos animais. Então, presta atenção, pessoal. E ele continua falando assim, então nós temos aqui a possibilidade de jogar uma nova luz sobre a cibernética biológica. Quer dizer, nós podemos então ter um novo entendimento de como controlar seres vivos. A primeira coisa que eu já acho, né, eu esqueci de falar, tá, pessoal, que esse livro aqui ele foi primeiramente lançado em 1948, a primeira edição, e a segunda edição, que é essa aqui, revisada, é de 1961. Então, olha só há quanto tempo que essa tecnologia já existem, pessoal. Né? Então, para você que de repente nunca ouviu falar disso, sem saber, você já vive numa sociedade que há muito tempo usa essa tecnologia para te controlar, querendo você ou não. Né? E aqui o que eu estou fazendo é trazendo esse conhecimento para que você saiba, né, e entenda que sim, tem empresas, governos que tentam te controlar, tá bom? E foi publicado pelo MIT, pelo, né, Instituto de Tecnologia lá de Massachusetts, nos Estados Unidos. Vamos continuar aqui. Então, ele fala assim, o capítulo 10 desse livro vamos dizer, dirigido a exemplificar como esse processo de auto-organização, não é? Pelo qual, vamos dizer, frequências altamente específicas são formadas nas ondas mentais. Tá? Então, pessoal, de novo, o passo, eles chegaram a entender, falaram assim, como que no fundo a gente realmente vai conseguir controlar um ser humano, tá? As partes mais, as formas mais, vamos dizer, rudimentares, né? Você pode ser por ou medo ou é o que eles chamam carrot or stick, né? Ou por recompensa, né? Como você controla um burro? Ou você, né, mostra uma cenoura na frente do burro, então uma recompensa para fazer com que ele, né, ande, por exemplo, ou então você bate nele. Então, com uma vara. Então, vara em inglês é stick, cenoura é carrot. Então, esse exemplo, né? Então, como que você geralmente controla alguém, né? Ou você oferece um bônus, né? Um presente, como que as pessoas fazem para você comprar alguma coisa? Você vai ter um desconto, você vai ter algum benefício. Ou então com medo, né? Ou então não, a gente vai se você não obedecer, você vai ser punido, você vai ter uma multa, você vai ter né? Você vai pagar um imposto, você vai ser preso, enfim, tá? Agora, eles entendem que, assim, no fundo, o controle mesmo vai ser quando a gente conseguir controlar o ser humano no último espaço de liberdade dele. Por isso que o livro lá do George Orwell, 1984, é muito interessante, porque, né, era uma sociedade, né, tecnocrata completamente, né, controladora, mas ainda, por exemplo, no pensamento, né, lá o Winston, né, que é o personagem, ele fala que assim, ainda na mente é um lugar que você tem liberdade, mas aí, né, eles querem chegar ao ponto de quebrar a própria mente do ser humano, deixar ele tão
traumatizado e fazer uma lavagem cerebral, e isso a gente vê na sociedade, muitas vezes com, né, infelizmente com jovens que estão ainda mais suscetíveis a isso, de serem exatamente o quê? Doutrinados, né? E estarem sendo usados e manipulados por uma agenda que eles nem sabem que estão sendo manipulados, né? Mas então é o que? É exatamente o que ele está falando aqui. Olha, a gente vai saber a frequência específica que forma as ondas cerebrais. Vide o que a gente já tem falado aqui há tantos anos, né, por exemplo, a tecnologia do Neuralink lá do Elon Musk. Eu falo isso no Aurora, falo no Caos, né, no Ômega, que é o próximo passo, pessoal. E não é só o Neuralink, todas as Big Tech já estão há muito tempo tentando desenvolver essa tecnologia de ler os nossos pensamentos e como controlar os nossos pensamentos, né? E, escatologicamente falando, ao meu entender, isso vai fazer parte da marca da besta, daquilo que a gente lê, né, no livro de Apocalipse e na Bíblia. Bom, então isso aqui foi só o prefácio, né? Vamos começar aqui primeiro capítulo, que é, né, da audição original de 1948, tá? Então ele diz assim, olha, nós sonhamos por anos, né, como, né, uma instituição de cientistas independentes trabalhando juntos, né, vamos dizer, nessa fronteira da ciência, né, isso que ele está falando na época, uma coisa que ainda não era reconhecida como ciência, né, como sendo assim desbravadores da ciência, não estando subordinados a um grande escritório executivo, mas unidos por um desejo, na verdade por uma necessidade espiritual. Presta atenção. E Norbert Wiener era um judeu, né, tá, pessoal? Então, um judeu apóstata, tá? Um cara que, não estou falando contra o judeu, mas assim, é um cara que foi criado numa cultura, obviamente, né, familiar, tinha tradições religiosas, né? E infelizmente, né, o cara abandona isso, mas, né, ele sabe que existe né, tanto que o outro livro dele chama Golem, né, e que é enfim, não vou entrar na questão do Golem aqui, senão vou fazer uma digressão muito grande, né? Assista lá o vídeo do Golem, mas assim, olha aqui, ele está falando uma necessidade espiritual de entender, né, como a gente vai, vamos dizer, criar essa nova ciência, né, que é a cibernética, que na verdade não é nova, né? Isso, pessoal, todos os reinos, a gente pegou, né, a Síria, a Suméria, a Babilônia, a Grécia, a Roma, todos aplicavam já esse conceito, só que não tinham essa forma, esse avanço tecnológico que agora, a partir, né, da Revolução Industrial e principalmente, né, no século passado mesmo com a Revolução Elétrica, né, e a Revolução Informacional, eles começaram a ter essa capacidade realmente de controlar, né, a população através de meios de comunicação, por exemplo, né? Os meios de comunicação de massa são relativamente recentes. Eu li o livro para vocês aqui, né, sobre como já, né, a partir do estabelecimento do código Morse, e o próprio Morse era um maçom, né? Eu já lembro, eu falei isso aqui no livro para vocês. Código Morse, depois o rádio, depois a televisão, né, e depois a internet, como todas essas formas de comunicação de massa, na verdade, não simplesmente servem para divertir a população ou informar a população. Serve para informar no conceito de colocar numa forma, né? Informar, botar numa forma social, né? Então, eles atraem as pessoas através de diversão, né? E sem que as pessoas saibam, eles estão condicionando, né, o pensamento das pessoas. Vamos continuar. Então, ele fala assim, olha, de qualquer forma, né, como nós iremos ver, né, ao longo desse livro, tudo isso aqui, vamos dizer, aborda, né, tem conexão com o estudo do sistema nervoso. Tá?
Então, pessoal, ele não esconde, tá? Isso que eu acho interessante. Claro que pouca gente, né, conhece isso aqui, lê isso aqui, por isso que eu quero trazer para você e tornar conhecido, mas porque é uma literatura muito interna, né, para quem é lá do MIT ou para quem, né? Mas eles não escondem, eles estão falando assim, olha, realmente o que a gente quer é controlar o ser humano, é estudar o sistema nervoso do homem, né, como o homem funciona, para a gente saber como que a gente vai controlar isso, né? Vamos continuar. Ele fala assim, né, será mostrado, né, pela segunda vez como eu consegui, vamos dizer, ou como eu abordei o estudo do sistema elétrico mecânico, aonde, né, que esse sistema que é desenhado para usurpar uma função, uma função não, mas especificamente uma função humana, né? No primeiro caso é a execução de um padrão complexo computacional e no segundo, né, como prever o futuro, tá? Então é o que ele diz aqui. Então ele está falando assim, olha, realmente o que eles querem, né, é saber como que eles conseguem controlar esse sistema. De novo, né, toda a linguagem dele, eles reduzem aquilo que humano sempre a termos, vamos dizer, mecânicos, a termos, né, materiais, assim. Lembra como ele chama animal de máquina, né, biológica? Então eles sempre, esses cientistas sempre tentam reduzir, no uso da linguagem eles reduzem o próprio ser humano a ao que é um sistema mecânico elétrico, né? E no caso para usurpar a função humana, no sentido de roubar a autonomia do homem, né? Vamos dizer, de pensar, de agir, né? Então ele está falando como que a gente vai usurpar essa função humana, que é o que? De executar padrões computacionais complexos. Basicamente é o que? Raciocínio, pensamento, né? Então como que a gente vai usurpar isso, essa qualidade do ser humano, né? E a gente vai produzir computadores e máquinas exatamente, né, como o ser humano. Agora, a segunda parte é a mais assustadora, que ele fala assim, como que nós vamos prever o futuro? Eu acho que primeiro que é impossível, mas você pode sugestionar alguém, é uma forma de prever o futuro. Você vai falar assim, se eu consigo controlar alguém, né, a fazer aquilo que eu quero, eu consigo falar, olha, daqui a 5 minutos o Joãozinho vai pegar a bola. Não é que eu estou adivinhando, agora é porque eu já sei que eu vou conseguir controlar ele para fazer com que ele realize aquilo que eu quis. Então, de certa forma, eu estou prevendo aquilo, mas não é que eu estou prevendo, é que, né? Então, a mesma coisa, eu vou controlar aqui a bolsa de valor, eu vou, né? E isso a gente sabe que acontece. Eu vou promover uma quebradeira aqui, porque eu tenho um objetivo lá na frente que eu sei que, né, eu vou fazer com que todo mundo venda essa ação para que ela despenque para que eu compre ela no futuro. E eu vou manipular. Isso é proibido, entre aspas, mas isso acontece toda hora. Quem faz isso, por exemplo, é o Soros, né, direto, mas quem fez isso, né, a família Rothschild fez isso na Bolsa Londrina, eu já falei isso aqui várias vezes. Enfim, né, é como em inglês eles falam rig the game, né, é basicamente roubar, né, basicamente a mesma coisa de você, eu vou pagar um lutador de boxe para, né, fingir que, né, sei lá, no quarto round, se ele levar um soco, ele de repente vai desmaiar, né? E aí eu apostei que ele iria ser nocauteado no quarto round e aí eu ganho uma grana. Então, obviamente que você está adivinhando, não, mas você está roubando, cheating the system, você está roubando, né, o sistema para o quê? Para, vamos dizer, que ele obedeça aquilo que você queria que ele fizesse, né? Vamos continuar. Então ele fala assim, no plano, né, da comunicação, da engenharia da comunicação, já se tornou claro, né, para o senhor Bigelow, que é um outro cientista, e para mim mesmo,
que os problemas de controle, né, de engenharia, né, quer dizer, os problemas no sentido da engenharia de como controlar e da engenharia da comunicação são inseparáveis e que eles estão centrados não ao redor de técnicas de engenharia elétrica, né, ou engenharia eletrônica, mas ao redor de uma noção muito mais fundamental da mensagem, né, que é o seguinte, né, se essa mensagem deveria ser transmitida por meios elétricos, mecânicos ou por meios nervosos. A mensagem ela é discreta, ou vamos dizer, uma continuidade de sequências, né, de eventos mensuráveis distribuídos ao longo do tempo, né? Então ele está falando assim, o que é uma mensagem? Ele está falando assim, pessoal, que ele está falando, ele está, né, falando aqui para cientistas que têm essa tendência em pensar que tudo é o problema, por exemplo, de engenharia, de uma coisa simplesmente matemático, né? Se a gente resolver, sei lá, resistência dos materiais, todas aquelas questões, né, físicas, mas ele fala, não. Uma coisa mais importante que a gente concordou aqui, né, que o controle, a engenharia para controlar algo, ela anda junto com a engenharia de comunicação. Então ele está falando, não adianta, né, para a gente controlar alguma coisa, não é simplesmente você ter a parte técnica, elétrica, mecânica resolvida. Você tem que entender a mensagem, você tem que entender essa coisa, vamos dizer, abstrata, né? Você tem que ter uma tecnologia, criar uma ciência para controlar a mensagem, porque no fundo ele fala que a gente vai estar falando de questão nervosa, de questão, né, de cérebro humano, né? Que sim, você pode ter a tecnologia biológica de como controlar isso, mas você tem que trabalhar na parte, vamos dizer, semiótica, semiológica, né, na parte de comunicação mesmo, né, de linguagem, tá? E aí ele chama isso, né, e fala, então a mensagem é essa sequência de eventos distribuídos ao longo do tempo. Exatamente, eu estou falando aqui para você, cada letra que eu falo junta numa sílaba, que junta numa palavra, que junta numa sentença que eu vou falando ao longo do tempo. Então é uma série de dados, né, fonológicos aqui que eu estou falando para você, né, que você está entendendo aí, né, mas eu estou falando já aqui há meia hora. Então ao longo de meia hora eu estou, né, produzindo aqui código para você, né? Eu estou lendo código, eu estou reproduzindo esse código e eu estou acrescentando coisas na minha cabeça. Enfim, estou, através da minha fala, criando uma sequência de códigos para você ouvir e decodificar isso no teu cérebro, né? Então, ele está falando, para a gente realmente chegar no nível de controle, a gente tem que entender como é que isso se dá, como isso manifesta. E então não é simplesmente uma questão, né, material. Vamos continuar. Ele fala assim, a noção, né, da quantidade de informação que é ligada, né, ou que se liga, né, de uma forma muito natural a uma noção clássica, né, da estatística mecânica. 2 pontos. É a noção de entropia, tá? A gente vai, deixa eu ler aqui, vou destrinchar isso para vocês. Então ele fala assim, bem como a quantidade de informação num sistema é medida através do grau de organização, também a entropia de um sistema é a medida né, vamos dizer, da desorganização dessa informação. E um é simplesmente a forma negativa de outro. Não? Então, o que é informação é o oposto de desinformação. Né? Esse ponto de vista nos leva a uma série de considerações a respeito da segunda lei da termodinâmica e do estudo da possibilidade do tal chamados demônios de Maxwell. Né? Maxwell foi um cientista que
ele via que esses, o que ele chamava de demônios, era como você tinha, vamos dizer, num sistema, isso naquela época físico, né, ainda, não era simplesmente informacional, mas como que esses demônios, eles, vamos dizer, interferiam na comunicação, né, até na transferência de energia, né? Então ele fala assim, tais questões elas surgem de forma independente no estudo de enzimas e de outros catalisadores. E o seu estudo é essencial para um real entendimento de um fenômeno tão fundamental quanto a matéria viva, né? E quanto o metabolismo de um organismo e a sua reprodução. E ele fala, e o terceiro fenômeno fundamental da vida, né, que é a da irritabilidade, ela pertence ao domínio da teoria da comunicação e cai dentro do grupo de ideias que nós vamos discutir ao longo do livro. Então, bom, deixa eu tentar traduzir aqui para vocês. Então ele está falando assim, pessoal, o nosso corpo também funciona com informação. Né? A gente tem no nosso cromossomo, né, no nosso DNA, a gente tem uma série de letras, né, que é o código da vida, que falam, basicamente, dão as instruções para tudo no nosso corpo, para cada proteína do nosso corpo, né, para se reproduzir. Então imagina, pessoal, bilhões e bilhões de comandos que existem no nosso corpo para que, né, as nossas células se reproduzam, para que o nosso corpo funcione corretamente. Basicamente, o que é um câncer, por exemplo? Exatamente um erro, né, nessa reprodução de célula, tá? Que começa a se reproduzir aonde não teria que se reproduzir. Então, assim, ele está falando que a gente às vezes tem dificuldade, porque a gente acha que, não, a teoria da comunicação é para falar de jornal, né, de mídia, para falar ou de livro. Não, pessoal, comunicação está intrínseca na natureza. Né? Desde, por exemplo, como um feromônio de um animal atrai outro animal para acasalar. Né? Como uma abelha vê ali, né, a frequência de cor de uma flor para ir nela e para polinizar. Né? Então, assim, tudo se comunica, pessoal, inclusive biologicamente. Né? A comunicação, a gente acha que é só falar, não, o que eu estou falando eu estou me comunicando. Não, a comunicação existe em todos os níveis, tá? Da natureza, e aí o ser humano ele começou a pegar, entender isso e construir de forma artificial elementos de comunicação, né? Como um computador, como um telefone. Né? A função, a princípio, é de comunicar, mas como eles entenderam, ele fala assim, se a gente conseguir controlar essa comunicação, a gente controla o receptor dessa comunicação. Se um jornal, né, um jornal da TV, a mensagem que ele passa, ele vai, obviamente, né, para as pessoas que não estão prestando atenção, vai influenciar, vai controlar o comportamento. A gente viu isso durante esses 2 anos que passaram aí, como as pessoas foram controladas através de medo. Então, né, agora ele fala que a questão da entropia, o que é isso? Né, da segunda lei da termodinâmica, que de forma material, né, e eu já falei daqui espiritualmente que, na verdade, o pecado que trouxe, né, que produziu no mundo a lei da segunda lei da termodinâmica, que tudo tende ao quê? A fragmentar, a decair, né, a decadência. Então, basicamente, essa lei da termodinâmica é isso, que fala que tudo tende a decair, né? E ele fala que isso pode ser aplicado também na questão informacional. E é fácil a gente ver isso. Como? Lembra aquela brincadeira de criança de você, né, cada um manda uma mensagem, fala, né, eu falo uma coisa no ouvido de alguém e tem, né, aquela... Quando chega do outro lado é uma coisa completamente diferente da mensagem inicial.
isso é um exemplo fácil da segunda lei da termodinâmica, do quê? Da entropia, de como uma mensagem que começou de um jeito, ela foi sendo o quê? Modificada de uma forma negativa. Por quê? Porque você perde o significado original da informação, da mensagem. Então é isso que ele está falando. A entropia nesse sentido não só físico, né? Porque a entropia você pode, é o átomo que decaiu, né? Então você tinha uma energia X naquele átomo, ele foi decaindo, ele foi perdendo elétron, ele foi, né? Ele foi perdendo energia, basicamente, né? Mas numa mensagem, como que a entropia funciona? Funciona dessa forma. Fofoca, por exemplo, né? Aquela coisa, não, mas eu falei isso e daí você entendeu isso, não, mas, entendeu? Né? Telefone sem fio que vai o quê? Vai prejudicando, vai distorcendo a mensagem original. E ele continua falando que, né, então, você tem a informação real, né, e a desinformação, que é exatamente o oposto, são opostos. Né? A informação positiva, né, claro que tem formas de usar desinformação para controle também. Né? Se eu tenho uma verdade, eu tenho que inserir nessa verdade, nessa mensagem, um quê de o quê? Um demôniozinho do Maxwell, né? Para, né, criar uma disrupção nessa mensagem original e ela já não vai ser pura. Né? Por isso que a Bíblia, né, na Bíblia fala assim que nem a gente lê em Apocalipse, se alguém acrescentar uma vírgula ou um tio aqui, a pessoa é maldita. Né? Por quê? Porque essa é uma palavra revelada. Né? Então você não pode tirar nada nem acrescentar nada. Por quê? Porque as heresias nascem geralmente disso. Você tirar do contexto, pegar só uma parte da Bíblia e criar, né, criar uma religião inteira né, de uma parte, né, fora de contexto. Então, e ele fala, isso é tão sério que é parte, inclusive, do metabolismo humano, né? Porque, de novo, né, se as nossas trocas químicas aqui dentro do corpo elas não forem, né, da forma que necessárias, da forma correta, né, se a reprodução das nossas células não seguirem a informação correta que está o quê? Escrita no nosso DNA por Deus, né? E de novo, né, a ciência moderna, os ateístas não conseguem explicar como que a gente tem um código aqui, exatamente no nosso corpo. Quem criou esse código? Quem que escreveu essa carta em cada ser humano? Foi Deus, pessoal. Né? Isso é uma demonstração clara de inteligência. Né? Então você não nasce ao acaso. Né? Como eu falo, você não consegue pegar um bolo, né? E você pega todos os ingredientes do bolo, você pega farinha, você pega ovo, você pega açúcar, pode ficar jogando junto, né? Fica jogando. Se você não tiver uma receita, que é o quê? Uma sequência inteligente de etapas, né? O bolo nunca vai acontecer. Da mesma forma que não tem como justificar que a vida tenha surgido, né, da sopa primordial, do nada, né? Sem exatamente uma inteligência, uma interferência inteligente de como, né, organizar esses elementos e criar. Né? Então quem cria a partir do nada é só Deus. Por quê? Porque Deus ele imbui o logos divino, a inteligência, o verbo, e isso, né, cria todas as coisas. Bom, vamos continuar. Ele continua ele falando assim, então, há 4 anos atrás, um grupo de cientistas, né, entre eles o Dr. Rosenbluth e eu mesmo, nós já estávamos, vamos dizer, cientes da necessidade, né, de criar vamos dizer, uma unidade de problemas, né, ou vamos dizer, de centralizar esses problemas a respeito da comunicação, do controle e da estatística mecânica, né, sendo ela numa máquina ou num tecido vivo. De novo, pessoal, presta atenção. Já naquela época, né, metade do século passado, eles já estavam falando em transhumanismo. Né? Então, falando assim, já tratando ser vivo e máquina da mesma forma. Né? Basicamente assim, se a gente aprender como que o corpo humano, né,
funciona, né, a gente pode tentar pegar esses princípios de funcionamento e aplicar em outros sistemas, sejam eles, né, seja uma máquina. Então, cada vez mais, os computadores, por exemplo, eles pegam exatamente como que o nosso cérebro funciona e tentam reproduzir isso, né? Então, nos computadores iniciais era feito de uma forma análoga. Eles estavam criando uma analogia entre a função cerebral humana e numa máquina. Agora, pessoal, os novos computadores já estão passando para isso. Eles já estão usando o quê? Tecido vivo, né? Para realmente tentar não só como o cérebro humano funciona em tese, mas para se aproximar, inclusive, como o cérebro humano funciona biologicamente. Eles estão criando agora computadores sinápticos, tá? Que não mais simplesmente funcionam com um chip, mas literalmente vão como se fosse uma malha sináptica, né? De neurônios, como o nosso cérebro. Para mim isso é... Bom, Jesus está voltando. Bom, vamos continuar. Ele fala assim... Então nós decidimos chamar, né, esse campo de estudo, tá, e de teoria da comunicação, sendo ela na máquina ou no animal, do mesmo nome, cibernética, tá, que deriva do grego, né, eu não falo grego, mas é o kibernéticos, alguma coisa mais ou menos assim, ou steersman, que em inglês significa o cara que controla o remo do barco, tá? Então é esse o conceito, né? Quem controla o remo do barco, controla o barco. Então se nós, a elite do governo, a gente controla a sociedade, a gente controla... Pode ser um cargueiro, pessoal, pode ser um petroleiro, pode ser aqueles navios enormes. Daí você fala, tudo é controlado pelo lemezinho. Então o lemezinho controla aquele gigante, então tudo depende de quem está controlando. Então eles falam, e esse é o conceito por trás da palavra cibernética. Né? Ele fala, e ao escolher esse termo, né, cibernética, nós desejamos reconhecer o primeiro documento, né, sobre o papel do mecanismo de feedback num artigo sobre governo, sobre como governar, que foi publicado pelo Clerk Maxwell, o mesmo cientista, né, em 1868, né, aonde o governador, né, é derivado, onde a palavra governador é derivada exatamente dessa né, uma corrupção do latim da palavra grega do cara que controla o remo, tá? Então só para vocês entenderem, você tem esse termo em grego, né, que é o kiber, alguma coisa que eu não lembro o sufixo, e disso foi para o latim para a gente chegar na palavra governador. Então o próprio sentido de governo, pessoal, já está ligado ao sentido de cibernética, tá? Por quê? Porque é a arte de controlar a população, né? É a tecnologia de como controlar o povo, tá? Vamos ler mais um pedaço e a gente já encerra. Então, desde aquela época se tornou claro para nós que, vamos dizer, a velocidade ultra rápida, né, da computação mecânica, né, dependia de uma série de equipamentos que, vamos dizer, mudavam consecutivamente, porque os primeiros computadores é o tal do 0 e 1, né? Se você pegar o computador Enigma lá da Segunda Guerra Mundial, era um monte de chavinhas que ficava assim, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, tá? Então esses ficavam, né, mudando. Até hoje é o tal do código binário, né? 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, né? Só que isso de uma forma muito rápida, muito rápida, né? Então ele continua falando assim, isso representa de uma forma quase ideal um modelo de como, né, problemas que surgem no nosso sistema nervoso, né? Então ele fala assim, continua falando assim, a característica de 0 e 1, né, ou de tudo ou nada, né,
numa descarga de neurônio é precisamente análoga a uma única escolha feita por um determinado dígito numa escala binária, aonde mais do que um de nós já tem contemplado como, vamos dizer, uma base satisfatória para um desenho de um computador, de uma máquina de computação. Ele fala assim, então a sinapse nada mais é do que um mecanismo para determinar se uma certa combinação de resultados pode ser selecionada, né, ou não. Tá? Então, como que um ato, vamos dizer, ele é relacionado com um estímulo adequado para uma descarga para um próximo elemento. Eu vou explicar tudo isso daqui a pouco. E isso tem que, vamos dizer, ele tem uma precisão semelhante exatamente a um computador. Então, e o problema de interpretar a natureza e a variedade da memória num animal é paralelo ao problema de construir, né, memórias artificiais numa máquina. Então, vamos recapitular aqui. Então ele estava falando assim, olha, nesses computadores antigos, né, eles entenderam como que o cérebro funciona, porque uma descarga de um neurônio, né, é exatamente você a partir do momento que um neurônio ele deu uma descarga para uma reação qualquer, né, vamos dar um exemplo, sei lá, tocou uma buzina. O meu ouvido recebeu essas ondas, né, sonoras, a vibração do ar entrou no meu ouvido decodificou isso, mandou para aqui para o meu cérebro e, né, na região específica do meu cérebro, nas regiões específicas, né, os neurônios específicos vão começar a disparar, traduzindo isso como que perigo, né? Eu tenho que reagir, eu tenho que olhar em direção ao som para ver se tem, né, um carro vindo. Enfim, claro que tudo isso é aprendido. Quando você nasceu, você não tinha esse sistema já, né, neural preparado. Você foi aprendendo, né, ao longo da vida, você foi aprendendo que quando uma buzina toca, você tem que olhar para ver se tem perigo. Né? Então, isso é a plasticidade do nosso cérebro. O nosso cérebro faz parte do aprendizado, do processo de aprendizado. Vai construindo essas redes neurais, né, para tudo na vida, pessoal. Então, eles entenderam e falaram assim, então é assim que o cérebro funciona. Né? 0 e 1, o princípio, eles entenderam o princípio. Como que a gente então vai tentar criar uma máquina, né, que vai imitar, né, tanto que o tal do jogo da imitação lá do Alan Turing, né, que foi também um cientista inglês lá que ajudou, né, a criar o primeiro computador, entre aspas, né, e tem o teste de Turing, né, exatamente para ver se é uma máquina, você está falando com uma máquina ou está falando com, né, com um ser humano. Basicamente, então, era esse princípio, né? Os primeiros computadores eram enormes, pessoal, e era, né, um monte de chavinha 0 e 1. De certa forma, até hoje, continua 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Só que numa velocidade muito rápida, né? Os chips de hoje, isso é bilhões de computações, né, de operações por segundo, por milésimo de segundo. Só que agora a gente está entrando, pessoal, na era do computador quântico. O que quer dizer isso? São computadores que não mais operam no 0 e no 1. Né? Eles operam de uma forma quantum. O que é o quantum? Que é num estado que pode ser tanto 0 quanto 1. Que é o cara que fundou a única empresa ainda que faz computador quântico, né, que é D-Wave Computer. D-Wave. Né? Primeiro que o D, né, várias coisas começam com D, né, mas enfim, esse cara, em várias palestras dele, ele falou que eles estavam construindo, ao fazer esse computador, eles estavam construindo um altar para um deus alienígena. Né? E a coisa mais interessante é como funciona esse computador, ele basicamente não está ligado a nada, nenhuma rede, à internet, é como se ele recebesse informação do éter. Então, pessoal, é mágica? Ou é tecnologia, ou é a mesma coisa, né?
A gente encerra aqui nosso vídeo de hoje, né? Mas de novo, né? Então eu sempre quero que vocês prestem atenção no que eles falam aqui, né? Então, olha, o problema de interpretar a natureza e a variedade das memórias no animal tem sido um problema paralelo ao da construção de memórias artificiais na máquina. E já tem aqui, já trouxe para vocês notícias de tecnologia exatamente de criar memória em seres humanos, de induzir sonhos nos seres humanos. Né? Então, pessoal, da mesma forma que, né, o apóstolo Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses 2 que vai haver uma operação do erro, uma operação do engano. Vai haver um momento, pessoal, está cada vez mais difícil da gente distinguir o que é realidade e o que não é realidade. Né? Pelos deepfakes, né, o chat GPT, né, os algoritmos aí que reproduzem voz, reproduzem imagem. Imagina então. E, enfim, né, a gente tem as coisas da tecnologias aí do projeto Bluebeam, né, de conseguir projetar holografia no céu. Eu sei que cada vez mais, pessoal, se você não conhecer a Bíblia, né, e não tiver, vamos dizer, presciência do que a Bíblia diz, ela já diz, né? E só Deus pode fazer isso. Deus que fala, né, do futuro no passado, né? Ele fala o que vai acontecer já. Então, claro que o meu enfoque aqui sempre é, né, bíblico, sempre é, né, a gente pega matéria de ciência aqui para mostrar para vocês, mas qual que é o objetivo, pessoal? É controle. E no final da coisa, né, e depois eu vou ler um outro livro aqui para vocês, que é esse, né, o nascimento da tecnocracia, exatamente como pegar toda essa tecnologia da cibernética e criar uma sociedade de controle total, que vai ser a sociedade da tribulação, onde, né, quem não quiser obedecer ao anticristo e receber a marca para funcionar na sociedade vai ser martirizado. Claro que a igreja, né, eu creio, vai ser arrebatada. Agora, de qualquer forma, pessoal, crendo nisso ou não, né, a gente já está vendo a implementação dessa estrutura, e não é de agora, né? Ó, esse livro é de 48, pessoal. Né? E, na verdade, esses movimentos remontam séculos anteriores, remonta ao iluminismo, remonta desde o começo da história da humanidade, remonta a Nimrod, né? Jesus falou os últimos dias serão iguais aos dias de Noé, os últimos dias serão iguais aos dias de Sodoma e Gomorra. Né? A gente está vendo isso novamente, pessoal, se reproduzir hoje. Então, espero que sirva para você começar a entender, né, que a gente luta aí contra, né, um inimigo que usa pessoas ao seu serviço. Né? Então eu prefiro que Deus me use, né, para expansão do reino dele aqui na terra, ser um embaixador de Deus e não do inimigo de Deus. Agora isso é uma decisão sua, você que tem que se decidir em que time que você quer ficar. Jesus falou, né, quem não está comigo está contra mim, quem não ajunta espalha, é impossível servir a dois senhores. Né? Ou você serve a Deus ou você serve Mamon. Então assim, é uma escolha, né? Não tem jeito, ou você escolhe a vida ou você escolhe a morte. E hoje eu quero te, né, convidar a escolher a vida, a fazer uma oração comigo. Por quê? Porque no reino de Deus é pela fé. Você não compra, né, não tem como você pagar. Quem pagou foi Jesus na cruz. Ele fez, está consumado uma vez por todo o sacrifício perfeito. Você só precisa crer, né, ter a humildade de entender que você precisa disso, você reconhecer a sua necessidade, pedir perdão e receber o Espírito Santo de Deus. Só isso. O resto vai, né, santificação, tudo isso vai ser decorrência desse desejo inicial, dessa confissão de fé. Amém? Então vamos fazer uma oração, coloca a mão no seu coração, ora comigo assim. Senhor Jesus, obrigado, porque hoje eu me arrependo dos meus pecados. Eu peço a Ti perdão, Pai, por todas as ações, todos os pensamentos, tudo aquilo que eu fiz, todas as vezes que eu me deixei ser usado pelo mal, Pai.
consciente ou inconscientemente, eu peço-te perdão, Senhor. Eu quebro, eu anulo, eu desfaço toda aliança que eu fiz com as trevas, todo pacto, toda permissão que eu dei ao mal para agir na minha vida, hoje é quebrado em nome de Jesus. Eu me entrego a Ti, Senhor. Eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu digo, Senhor, que eu não consigo me salvar e eu recebo, Pai, o Teu sacrifício perfeito de amor feito na cruz do Calvário, o Teu sangue, Pai, que Tu derramaste por mim. E hoje eu recebo, Pai, eu peço que Tu venha me lavar e me purificar de todo pecado. Eu te confesso, Senhor, como meu único e suficiente Senhor e Salvador e convido o Teu Espírito Santo, Pai. O Espírito Santo de Deus para vir habitar em mim, seja entronizado, faça morada em mim. Eu abro, Pai, meu coração, a minha mente, as minhas vontades, os meus pensamentos, os meus desejos, os meus sentimentos, tudo, Senhor, para que Tu venha me renovar, me purificar, Senhor. Lançar, Pai, no mar do esquecimento todo pecado, toda acusação, Pai. Hoje, toda acusação do inferno não tem mais poder sobre a minha vida. Todo vício, Pai, toda cadeia espiritual, Pai. Tudo isso hoje é quebrado, Pai. Obrigado pela liberdade que Tu me dá, Senhor, pela salvação, Pai. Graça eu te dou, eu peço, escreva meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa, Pai. Eu te louvo pelo Teu amor, Pai, que a partir de hoje Tu me conduza, Pai, ao Teu propósito bom, perfeito e agradável para a minha vida, a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Eu peço, Senhor, cumpre em mim, Senhor, o Teu querer, Senhor. Envia-me a mim, Senhor, que eu venha, Senhor, ser usado como Teu, Pai, como Teu canal, Pai, aqui na terra, como Teu, Pai, como Teu embaixador aqui, Senhor, para levar salvação, Pai, para as pessoas. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, Pai, pela Tua graça e pelo Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, né, a Bíblia testifica que você nasceu de novo. Só isso é necessário, a tua fé já é necessária para que Deus viesse, né, e habitasse em você a partir de agora. Então você é uma nova criatura, você nasceu de novo, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas, e então hoje começa uma nova etapa de o quê? De uma vida nova, de crescimento espiritual. Então você precisa de alimento, obviamente, como uma criança precisa do leite materno para crescer, você precisa da palavra, né? Para você entender, exatamente conhecer a Deus, quem que Deus é. E você vai falar, poxa, mas é difícil. Não, o Espírito Santo vai te levar, né, à sabedoria, mas claro, você precisa estar inserido no corpo de Cristo, né, para crescer junto com o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É a igreja. Né, é a verdadeira igreja, não a falsa igreja. Então, como distinguir? Né, quem prega, pessoal, comunismo, quem prega, né, ideologia de gênero, esquerdismo, e tudo isso é antibíblico e anticristão. Então você já descarta na hora, nem passa na porta. E tem, infelizmente, seitas que aí é um pouquinho mais difícil de distinguir, mas não muito mais difícil porque eles aparentam ser cristãos, mas, por exemplo, né, uma forma fácil é perguntar se eles acreditam que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Né? Tem várias seitas que não acreditam nisso, e isso nega, né, basicamente, obviamente, né, é impossível, né, negar o sacrifício que Jesus fez na cruz, mas, né, para essas igrejas não é ensinado, isso leva a uma série de erros doutrinários e a uma morte espiritual, na verdade. Né? Então a pessoa acha que está na igreja, mas não está. Né? Então, quando você for visitar, né, e obviamente que eu te aconselho e recomendo a você buscar uma igreja local, você precisa estar, né, com irmãos mais velhos que vão te ajudar nessa nova caminhada, nessa nova fase da tua vida. Mas então sempre que você for visitar, pergunta, né, até você achar a tua igreja, pergunta, olha, vocês acreditam que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo? É 100% Deus, 100% homem? Se falaram amém, sim, claro, né, isso é bíblico. Então já é, né, ótimo, você já vai, já é um sinal excelente. E claro, né, daí você vai sentir ali, confirmar no teu coração que é o lugar que você deve ficar. Amém? Mas se falarem, não é bem assim, então agradeça e vá buscar um outro lugar, tá bom? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente começou, né, nossa nova série. Compartilhem, né? Se inscrevam. Eu sempre esqueço de falar isso, é importante, né? Clica no sininho, faz todas aquelas coisas que, né? Se inscrever, recomenda, compartilha, tá bom? E não esqueçam, né, de entrar em contato para vocês adquirirem esse material que, pessoal, muito disso está aqui de uma forma mais, vamos dizer, fácil de absorção, mas muito divertida.
Esse material todo, né, vale a pena demais você ler, você dar de presente, tá bom? Então é isso, pessoal. Desejo uma excelente semana para vocês. Deus abençoe. Até quinta. Tchau.